Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo o nosso programa. É mais uma edição do Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou aqui em mais uma edição incrível com vocês, trazendo novidades dos mais diversos assuntos. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Ele é Alexandre Muniz, ele é vice-presidente de tecnologia da Generali. Alexandre, seja bem-vindo. Olá, Walter. Obrigado pelo convite. Alexandre, a gente tem hoje aqui muitos assuntos para conversar sobre a tecnologia, sobre segurança da informação. E eu queria perguntar para você no começo aqui, para a gente já começar aqui o nosso assunto, a nossa discussão, como a Generali vê a questão envolvendo a proteção de dados e a segurança. Primeira pergunta, o que a Generali faz? E segundo, como é que ela vê a questão da segurança e a proteção de dados? Bom, a Generali é uma empresa do ramo de seguros, é uma empresa multinacional de origem italiana, está aqui no Brasil já há 100 anos, fizemos 100 anos esse ano. E, enfim, segurança dos dados é sempre um assunto muito crítico para a gente. Nós temos uma massa muito grande de clientes, né, que nós hoje oferecemos produtos de seguro, especialmente seguros de vida, mas também garantia estendida, e manipulamos, né, vamos dizer assim, muitos dados, né, dos mais variáveis. Então, cuidar desses dados é sempre algo muito crítico para a gente, né? O tema de segurança dos dados é um trabalho diário, né? Porque a gente sabe que hoje o mundo mudou, né? O mundo está muito mais difícil, né? Hoje a gente sofre muito ataque, né? Muita tentativa de invasão, muitos golpes, né? O mundo hoje está rodeado de golpes e a gente tem que proteger esses dados, então é uma prioridade. Hoje, em tecnologia, que é a minha área, que é a minha área de atuação, diria que é um dos pilares da nossa atuação. Alexandre, você que é um especialista em segurança e que trabalha com tecnologia, quais vocês acham que são os principais desafios para quem trabalha nessa área? Olha, hoje é uma área complexa, né? Primeiro que exige um nível de conhecimento elevado, não é? Exige não só conhecimento da técnica, né, das diferentes tecnologias, mas exige hoje um envolvimento com o negócio, né? Às vezes, os detalhes de como que se opera, né, de como é que se vende para o cliente ou como se realiza, né, os benefícios dos produtos que nós operamos, eles precisam estar bem claros na cabeça da pessoa que hoje atua em tecnologia, né? Isso é um pouco diferente do que era no passado, apesar de eu acho que gradualmente, né, a profissão tem sofrido algumas mudanças, mas hoje, mais do que nunca, é preciso entender do negócio, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa ter uma boa base tecnológica, mas você tem que se envolver cada vez mais naquilo que é o negócio principal. Tem sido muito difícil, né? Eu acredito que nessa profissão ainda há especialmente no Brasil, uma certa transição, não é? Mas se eu tivesse hoje que recomendar realmente pessoas que querem se desenvolver na área de tecnologia, é importante que a pessoa compreenda a área que ela está inserida, né? A tecnologia é muito ampla. Então, se ela está em banco, ela precisa compreender melhor as operações dos bancos. Se está em seguros, precisa compreender as operações de seguros. Se está no segmento de engenharia, precisa entender também como é que esse segmento funciona, porque ali é que a gente compreende quais são os desafios para aplicar melhor a tecnologia, né? Alexandre, então você está dizendo que quem trabalha com segurança da informação, ele precisa se cada vez mais se especializar dentro da área, ou seja, se ultra especializar digamos, pela complexidade? Com certeza, né? Ainda mais quando a gente está falando de segurança, né? Todo dia surge um tema novo de segurança, né? No passado a gente falava só de segurança física, né? Chamava de segurança de borda, né? Utilizando equipamentos, né? De rede, segurança de rede, que era um tema muito em voga. Hoje em dia o tema de segurança é muito amplo, né? E até às vezes a gente pode estar falando de segurança de uma própria conversa que a gente vem a ter num atendimento com o cliente. Essa conversa pode ser hoje rastreada, vazada. Então, cada vez mais o profissional tem que entender esses diferentes cenários, né? Novamente, entender da tecnologia, mas entender muito mais dos cenários, né? Os cenários, às vezes, demandam tecnologias diferentes, né? Então,
nível de especialização realmente cada vez mais alto, né, o nível de conhecimento cada vez mais alto. Então, um profissional dessa área precisa realmente se dedicar a isso. A gente pode dizer que, dependendo da área, os riscos podem ser diferentes? Com certeza, né? Dependendo da área, com certeza, né? Até, por exemplo, uma área de tecnologia, né, geralmente ela tem diferentes disciplinas, né? Tem pessoas que cuidam só dos projetos, tem pessoas que cuidam só da infra pesada, né, dos servidores, dos acessos à rede. Eu tenho gente que cuida de tecnologia de comunicação, né, de websites ou mesmo de call centers. Cada área dessa demanda um tipo de abordagem do ponto de vista de segurança, né? Então, por exemplo, um call center, né, em que você tem um grande suporte tecnológico ali de comunicações, você precisa compreender, por exemplo, o risco que há na troca de informações de documentos do próprio cliente e documentos da empresa, né? Isso talvez ocorra menos em outras áreas, né? Em áreas, por exemplo, que desenvolvem sistemas, né? Ou áreas de projetos, né? Envolvem, na realidade, documentos muito internos que raramente saem dali, né? Então, tudo que envolve o cliente ou o parceiro, ele exige um determinado olhar, né? Então, e aí a abordagem, obviamente, é diferenciada, inclusive, seja para atividade de segurança, seja para atividade de tecnologia em si. Ou seja, tudo tem que ser muito bem mapeado, rastreado, inventariado antes de se começar a colocar o bloco na rua. Com certeza, a gente tem que entender bem, né, onde é que a gente está metido, né? Que tipo de demanda que nós vamos utilizar soluções tecnológicas, não é? Por exemplo, a gente hoje tem uma demanda muito grande de atuação junto com, e aí falando especificamente do nosso negócio, junto com os nossos parceiros, porque meu principal segmento é o chamado B2B2C, ou seja, na prática é o meu parceiro que promove, né, faz a promoção do nosso produto, né, do produto de Eu vou seguro. pedir, desculpa te interromper, só para você explicar para o pessoal de casa o que seria esse B2B2C. Com certeza. B2B2C que significa o B é de business, né? Business to business, que é negócio com negócio. To C é para o cliente, né? Ou seja, para eu chegar no meu cliente, na realidade, ao cliente final, primeiro tenho uma relação com um parceiro, com uma empresa, e essa empresa é que chega ao cliente final. Um exemplo disso é uma pessoa que vai a um banco, que vai contrair um empréstimo, e junto com esse empréstimo ela contrai também um seguro, né? Um seguro de vida, por exemplo. E aí esse seguro é com a Generali, né? Com uma seguradora como a nossa, e o empréstimo é com o próprio banco. Então você tem uma conjunção aí de serviços tripartite, né, e por isso que esse segmento é um segmento chamado B2B2C, e ele representa isso. E por causa disso eu tenho demandas diferenciadas, né? Então, quando o meu cliente promove o meu produto em meu nome, né, ele está ali na ponta, né, ele na realidade faz todo o processo de venda e ele quer que eu seja capaz de perfilar melhor o cliente dele, que é dele o cliente. Então essa informação trafega, né, dessa ponta, que é o meu parceiro, até a Generali, e para fazer esse tráfego de dados eu preciso ter um olhar sobre isso, né? Preciso garantir que o que trafega é aquilo que é estritamente necessário para realizar o processo, nesse caso, né, a assinatura de um contrato de seguro, né, e que esse processo seja seguro o suficiente para que nenhuma dessa informação seja utilizada por nenhuma outra parte. Ao mesmo tempo que no final do processo eu tenho que, né, criar, na realidade, um processo paralelo da seguradora com o próprio banco, né, que é um processo de conciliação de valores, né? Então, e esse processo de conciliação de valores exige, na realidade, um nível de processamento em lote, né? E aí a gente está falando de um outro momento em que a gente agrupa todos esses seguros que foram formalizados no banco e a gente faz um segundo processamento para tratar esses valores e pagar comissões e assim vai. Então, o processo é muito especializado. Então, cada momento do processo demanda, né, um determinado olhar e uma determinada abordagem.
Ou seja, antes de você colocar qualquer serviço em funcionamento, você precisa, como você mostrou bem, analisar cada uma dessas etapas de um processo, verificar, digamos assim, as suas possíveis vulnerabilidades e mitigar esses riscos, não é isso? Com certeza. E exatamente saber quem está conduzindo cada etapa do processo. Porque você imagina, né, a pessoa que vai num banco, né, e vai contratar um empréstimo, né? Então essa pessoa está ali à frente de um gerente de um banco, né? E entrando em contato com esses produtos, e muitas vezes pela primeira vez, tem um conjunto de demandas ali, né? Num segundo momento, essa pessoa pode estar, por exemplo, ocorreu um sinistro. Um sinistro é a ocorrência de um risco, né? Nesse caso, nesse exemplo, um seguro de vida, né? Caso a pessoa venha a óbito. Então, a pessoa tem direito a uma indenização já em um outro momento, com outros atores, né? Porque quem contraiu ali o empréstimo e veio a óbito, né? E quem tem acesso ao seguro é uma terceira pessoa, um parente, né? Um marido, uma esposa, um filho, não é? Então o processo é completamente outro. E talvez muitas vezes a pessoa nem sabe que tem direito a um determinado benefício, e aí você tem que saber tratar isso, né? Eu vou pegar novas informações dessas pessoas, que num primeiro momento não foi necessário, mas num segundo momento eu preciso fazer um pagamento dessa indenização de seguro, preciso obter um dado bancário dessa pessoa, um dado de CPF, assim vai. Então tudo isso tem que ser bem mapeado para que a gente saiba em cada momento, né, como é que esse processo funciona e quais são as ferramentas, né? Se por um lado ali no início do processo tinha uma pessoa à frente de um gerente de conta, no outro momento você tem uma pessoa que é um beneficiário, né, um parente, que está num website, ou está ligando para um call center, ou está num aplicativo de celular, ou mesmo está falando via WhatsApp. Então cada ponto desse do processo demanda, né, soluções diferentes e um entendimento bem preciso do contexto em que ele está sendo realizado, né? Ou seja, Alexandre, atividade, quem trabalha com segurança, antes de mais nada, não, dorme mal. Dorme muito mal. Dorme muito mal porque é o tempo todo. Hoje, quem está operando, né, do outro lado, né, do balcão, né, sofre muito com isso. A gente tem que ficar 24/7, né, porque o tempo todo é preciso ter vigilância, né, porque se por acaso, né, esse dado, né, por algum motivo trafegar fora, né, das fronteiras, né, que nós definimos para o bom andamento desse processo, o prejuízo é enorme, né, especialmente para os clientes, né? Imagina o que é ter seus dados expostos, né? E quem está hoje de olho nisso, né, tentando aplicar golpes, essas pessoas não dormem, né? E por conseguinte, a gente também não dorme, né? Então é o que acontece hoje, né? Então a gente está aqui conversando com Alexandre Muniz, da Generali, vamos para os nossos intervalos e daqui a pouquinho a gente volta com mais Smart News. Estamos de volta com mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Sou eu de volta, Walter Capanema, recebendo hoje aqui o sensacional Alexandre Muniz, ele é vice-presidente de tecnologia e operações da Generali. Alexandre, ele está dando uma verdadeira aula para a gente de segurança. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez. Alexandre, vamos continuar falando dessa questão de segurança que é tão importante para a gente. Porque a atividade de segurança, às vezes, me parece que é uma atividade que as pessoas que trabalham com essa área não têm a glória que elas merecem. Porque quando tudo está dando certo, a gente acha que não é a segurança, né? Olha, está tudo dando certo, não vamos investir em segurança porque está tudo dando certo. Na verdade, está tudo dando certo e não está dando problema porque tem gente de segurança trabalhando. Ou seja, a atividade de segurança, quando funciona, não aparece, não é verdade? É verdade, é um trabalho ingrato algumas vezes, né? E é curioso, né? Porque eu não sei se todas as pessoas têm a noção exata, né? Mas diariamente nós temos milhares de ataques, milhares, né?
porque talvez a pessoa que não tenha muito contato com esse mundo pensa, não, vão ser dois, três, uma dezena deles, não estamos falando de milhares, né? Então, lidar com todo esse contexto, né, todo esse bombardeio diário, né, é uma coisa complicada. Então, manter a normalidade nisso é realmente uma coisa incrível, né? A gente tem que bater palma para as pessoas de segurança, porque como a gente disse, né, é um trabalho 24/7. Obviamente que a gente conta com tecnologia fortemente para lidar com isso, mas as equipes precisam estar atentas, né? As grandes empresas, inclusive, têm mais de uma equipe, né? E tem, inclusive, serviços de monitoramento. Nós, por exemplo, a gente tem núcleos de monitoramento de temas de segurança dos mais variáveis, né? Desde uma possibilidade de um dado, eventualmente, que envolva o nosso nome é, na Dark Web, na Deep Web. Para quem não sabe o que é isso, são ambientes de internet hoje não monitorados, não é a internet como a gente conhece, né, que todo mundo utiliza. Existe um outro lado da internet, que é uma internet em que a gente tem muita dificuldade de rastrear, mas a gente mesmo assim faz o monitoramento, né, e atua quando a gente descobre que algum dado nosso está sendo mal utilizado. Então, a gente precisa de um conjunto muito alargado de serviços e muita atenção, obviamente, das equipes para atuar de imediato. Então, assim, é realmente um trabalho muito grande e que precisa ser cada vez mais valorizado. Exatamente. Agora, Alexandre, quais são os incidentes de segurança mais comuns na sua área? O mais comum que a gente tem é alguém tentando se passar pela empresa, né? Tentando entrar em contato com o cliente e tentando subtrair algum valor do próprio cliente, né? Isso é que a gente sempre fala, inclusive há muita campanha hoje nos meios de comunicação. Raramente uma empresa entra em contato direto com o cliente para falar, olha, aqui você está tendo um problema de segurança, olha, sua senha está com problema, refaça. Nós não temos nenhum processo como esse, né? E eu acredito que as grandes empresas também não têm, porque não é preciso ter, né? Porque quando você tem um ataque, uma utilização, né, um mau uso do dado, né, a gente bloqueia esse ataque de imediato. Então, raramente a gente tem que falar, na realidade não tem processo algum que justifique que a gente fale com o cliente. O cliente, né, vai notar que tem algum serviço bloqueado, ele mesmo vai entrar em contato com os canais oficiais. Então isso que é importante, os clientes entenderem que é preciso conhecer quais são os canais oficiais e sempre na dúvida entra em contato com esses canais, né? Porque esse é o golpe mais simples e infelizmente mais efetivo, porque as pessoas acreditam nisso, né? Obviamente que os golpistas estão cada vez mais rebuscados, né? Estão cada vez mais parecidos com as empresas, mas é importante que as pessoas tenham atenção a isso, né? Então, nunca uma empresa vai entrar em contato com o cliente para falar de senha, ou que alguém invadiu, ou pedindo dinheiro. Isso nunca vai acontecer. Na dúvida, entre em contato através dos canais oficiais. Alexandre, aqui no nosso programa Smart News, a gente constantemente fala das novidades da IA, inteligência artificial, que na verdade todo dia tem uma novidade incrível, revolucionária. Você consegue imaginar situações envolvendo o uso da IA com fraude, ou seja, fraudes sendo perpetradas por meio da IA? Tem muitos, né? A gente está muito preocupado com esse assunto da inteligência artificial. É uma tecnologia que veio para mudar a vida, obviamente. Tal como a internet, provavelmente a gente não vai mais ver a vida sem a IA. Mas como tudo, como a própria internet também é utilizada para outros fins, a IA infelizmente está sendo utilizada largamente para outros fins, né? Especialmente para criar hoje um contexto em que as pessoas possam acreditar que de fato, né, alguém boa fé está entrando em contato com elas, né? Então, assim, as vozes sendo copiadas, imagens sendo copiadas, sites sendo copiados, enfim, tudo sendo copiado através da IA
Então é uma coisa realmente muito, muito assustadora, né, isso. Mas novamente, o remédio é sempre o mesmo, né? A gente nota que os golpes, especialmente através do canal Voz, né? Até porque as pessoas utilizam muito o WhatsApp e muito telefone no Brasil, acredito no mundo, mas no Brasil acho que um pouco mais, ter muita atenção a essas vozes, que às vezes é a voz de um parente que a pessoa copiou numa rede social, ou mesmo alguém que teve algum acesso indevido a algum dado do celular, né? Ou às vezes em algum outro local em que se gravou, né, sua voz até para ter acesso a um prédio ou acesso a algum lugar, e a pessoa fez um mau uso. Geralmente esse uso vai ser sempre pelos mesmos motivos, né? Ou seja, alguém tentando criar através da IA, né, uma voz copiada, né, algum mecanismo, alguma forma de subtrair dinheiro de alguém. Então fiquem sempre atentos, a gente está muito atento a isso. O que a gente tem feito é campanhas, né? Feito campanhas para informar as pessoas. Infelizmente você não tem hoje, ainda a tecnologia ainda não está preparada para simplesmente derrubar hoje, né, esses ataques ou simplesmente destruir, por exemplo, um vídeo ou um áudio, né, que foi feito de forma ilegal. Mas então o remédio para isso é contactar sempre as empresas através dos seus canais oficiais. Alexandre, você falou que a Generali faz campanhas de segurança. Quais tipos de campanha que vocês fazem e quais os públicos das suas campanhas? O nosso principal público, né, são pessoas aposentadas, né? A gente tem um público grande relacionado a pessoas a esse segmento, né? E a gente tem um público mais velho, né? Então a gente faz das campanhas mais diversas, né? Campanhas através das nossas redes sociais, né? A gente manda comunicação para os clientes. A gente tem um website já com muita informação e a gente está preparando agora mais funcionalidades. A gente deve lançar em breve aí agora no segundo semestre um portal do cliente bem mais com mais informação, com mais conteúdo e com mais segurança para os clientes, para que a gente possa informar melhor esse cliente, não só da possibilidade de um ataque, né, mas também para que o cliente compreenda que serviço que ele tem e que ele não seja enganado facilmente, né, que ele saiba exatamente o que ele tem e que ele possa de imediato ver com precisão todos os dados de relacionamento que ele tem hoje com a Generali. Então, é dessa forma que a gente está fazendo. A gente está cada vez mais próximo do cliente. A gente definiu na nossa estratégia que a relação com o cliente é um pilar, né, da Generali. A gente criou uma área que a gente chama de CX, que é um termo em inglês, mas que a gente chama de jornada do cliente. Então, a gente está o tempo todo olhando para a jornada do cliente para comunicar o cliente em qualquer oportunidade. Inclusive, quando o cliente liga para a gente também dá informação para o cliente através do nosso call center. O nosso call center é um call center altamente humanizado, né? Então a gente tem pessoas, apesar de utilizar também tecnologias, mas a gente garante que tem as pessoas para comunicarem o que for preciso aos nossos clientes. A gente pode então dizer que esses vetores de ataque, ou seja, esses vetores de acesso aos clientes, eles ocorrem por meio do WhatsApp e do telefone? O e-mail também estaria nessa? O e-mail também. Eu não citei, mas a gente também utiliza fortemente e-mail, mas a gente olha na escala, né? Se a gente olha, por exemplo, na minha base hoje, 99% das pessoas informam o telefone que tem o WhatsApp. Eu não falo 100%, porque nunca nada é 100%, mas a grandíssima maioria tem o WhatsApp. Uma parte relevante informa ainda telefone fixo, né, que tem muita gente que ainda tem telefone fixo, e uma parte muito menor ainda informa sobre o e-mail. Mas o e-mail é muito relevante, né, porque o e-mail ele te traz desafios mais complicados, porque como em geral, o e-mail está já no ambiente da internet, né, um clique errado no link pode te levar a um golpe, ou direcionar a pessoa para um site falsificado, né? Isso a gente também faz muita campanha, explica até para as pessoas como é que as pessoas informam para as próprias plataformas de e-mail,
né, o que que elas têm que fazer no caso de um phishing, no caso, né, de um e-mail malicioso. Mas, obviamente, hoje em dia o grande desafio, diria eu, é o WhatsApp. O WhatsApp, até porque é largamente utilizado no Brasil, as pessoas precisam ter atenção redobrada, precisam garantir que seu acesso é protegido, ter as chamadas senhas em dois tempos, né? A senha Dois fatores. em dois fatores, né? Não só a senha do próprio celular, mas a senha do próprio WhatsApp em dois fatores, né? Em tudo que tiver biometria com imagem, utilizem, que a biometria é uma tecnologia bastante interessante. Então, ou seja, o que as pessoas puderem fazer para proteger esse ambiente do WhatsApp, que é largamente utilizado, devam fazer. E qualquer dúvida é sempre desconfiar, né? Na realidade, não é. A pessoa tem que sempre desconfiar, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que talvez as pessoas confiem demais nas coisas. A gente precisa, né, retornar com essa ideia de que talvez possa ter alguém aí fazendo um mau uso desses canais que são tão importantes para as pessoas, mas que infelizmente sempre tem alguém aí com um olhar que não é o mais correto. Eu gostei dessa sua dica de sempre desconfiar, porque eu pensei que era também do direito apenas, ou seja, o pessoal da tecnologia, da segurança da informação, também estão sempre desconfiando. Alexandre, eu quero aqui agradecer aqui a sua gentileza e a sua atenção de estar aqui com a gente. E eu queria terminar com você com uma pergunta, dizendo assim, quais são as principais dicas de segurança que você poderia dar aqui para o nosso pessoal de casa? Bom, a primeira delas é que todo o acesso a qualquer tipo de ferramenta de tecnologia, é importante que as pessoas mantenham as suas senhas, que renovem as suas senhas. A gente sabe que é um processo chato isso, né? A pessoa tem que decorar as suas senhas e tal, mas é cada vez mais relevante. A gente vê, infelizmente, muita gente, inclusive sem senha no celular, né? Que hoje é uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma. Já tem celular hoje você pode proteger a tua senha com digital, com biometria. Façam isso, protejam os seus dados, né? Nunca entregue os seus dados para ninguém em que você não saiba exatamente a origem, né? Não saiba quem é, né? Hoje os dados valem ouro, né? Os dados estão sendo utilizados da pior forma possível, então protejam, não circule dado pessoal, dado de conta bancária, dados de identificação com tanta facilidade. Então tenham atenção para isso e nos serviços, né, que as pessoas possuem, aí, dos mais diversos, fiquem atentos aos seus canais, aos canais oficiais de contato. Então sempre entrem em contato com os canais oficiais, procurem saber quais são, tomem a notinha assim no caderninho, guardem em algum canto, né, que seja seguro, porque é dali que vai sair de fato alguma comunicação com mais segurança para as pessoas. Então hoje vocês tiveram essa verdadeira aula aqui com o Alexandre Muniz, ele é vice-presidente de tecnologia e operações da Generali. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Então, o Smart News está disponível para quando você quiser voltar, é um prazer, foi um prazer recebê-lo. E você aí de casa que está assistindo o Smart News, muito obrigado pela sua assistência, aguardamos vocês na próxima edição. Muito obrigado e até lá!